Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje temos estreia do nosso novo quadro aí, Entre Cases, em que a gente vai contar um pouco para vocês de cases técnicos reais, de times na prática, de desafios técnicos superados, de como a teoria é aplicada no mercado. Então, tenho certeza que a gente vai aprender bastante e não teria como estrear melhor esse episódio, senão com esse case maravilhoso de plataforma que nós vamos abordar aqui hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. E para isso, estou sempre aqui com Fernanda Vieira. E aí, Fernandinha? E aí, Champai? Você tá bem? E aí, galera? Bora falar sobre esse quadro bem novo aí. Queremos feedback, inclusive, né, desse episódio aí novo que estamos fazendo. Então, se você está ouvindo, ficar até o final e puder dar um feedback pra gente, é ótimo, né? Então, vamos falar sobre esse caso massa. É isso aí. Então, antes de apresentar o case para vocês, eu vou apresentar os nossos convidados e deixar que eles mesmos apresentem aí o desafio. Então, estamos aqui com Petrus. Diz aí, Petrus. Opa, e aí, Champagne, como é que tá? Então, sou Petrus, sou arquiteto aqui na DTI e também estamos aqui com Gabriel Onaves. E aí, galera, prazer estar aqui de novo. Vamos aí contribuir aí com a nossa experiência, também sou arquiteto aqui dentro aí. Vamos que vamos. Vamos aí, Jandir. E aí, galera, também sou arquiteto aqui, trouxemos uma turma de arquitetura para falar aqui. Falar aí com o Bebé, nosso TM. Fala, galera, boa tarde. Bernardo falando aqui. Como já adiantou, hoje eu estou atuando como TM na Corujas, mas também vídeo a trajetória técnica. Prazer estar aí nesse podcast maravilhoso. E eu não vou conseguir, acho, esconder por muito tempo no episódio, mas eu trabalho com essa galera aqui, né? Então, acho que a gente pode até começar com o Bebé, porque eu sei que o Bebé começou nesse contexto desse projeto desde lá do inicinho, quando ainda era um protótipo, né? E viu os times crescendo e tal, até a gente tá no contexto que a gente está hoje. Mas aí, melhor você contar aí pra gente. Conta aí, Bebé, quais foram os principais desafios que a gente enfrentou, dar um pouco do contexto técnico da plataforma e do que a gente está falando aqui, né? Bom, beleza, vamos lá. Vou tentar dar um panorama geral, assim. Né, desde o início desse projeto, a gente não começou com uma estrutura de plataforma. Né, isso veio de uma necessidade, assim, a gente já estava rodando há algum tempo na maneira mais tradicional que a gente está acostumado aqui na DTI, né, tendo uns times ali um pouco mais independentes, mais autônomos. E assim, depois de coisa de um ano de projeto, 1 ano e meio, a gente estava com uma complexidade muito grande, assim, a gente começou a entender melhor as necessidades de produto, do cliente, tudo. E assim, demonstrou-se uma complexidade até técnica bem grande, assim, né? A gente tinha fluxos de valor muito extensos, passando por muitas personas, passando por muitos tipos de tecnologia diferentes mesmo. E assim, toda vez que a gente tinha que receber um desenvolvedor novo no time, ou quando estava começando um novo squad, a gente tinha assim, uma série de ambientes para montar. A gente tinha um ambiente legado, fazendo, né, algumas interações com o ambiente novo também, muitos tipos de bancos de dados diferentes, muitas linguagens de front-end, de back-end, de banco de dados. Então, assim, a gente estava tendo que lidar com essa complexidade. Assim, a curva de aprendizado não estava simples, e a gente começou a estudar algumas outras formas de a gente quebrar um pouco essa complexidade. E aí a gente conversando internamente, né, dentro da literatura também, eu tenho certeza que o Gabriel Naves vai poder falar daqui a pouco para a gente da lei de Conway, que inclusive virou uma piada interna, mas assim, a gente começou a entender que a gente poderia experimentar alguma coisa diferente, né, que foi uma estrutura de plataforma ali, que é baseada no Team Topologies. Aí eu vou deixar essa turma mais técnica aí poder falar melhor para vocês, para eu poder não me enrolar aqui também. Bebê, é legal lembrar que quando a gente começou esse projeto, foi assumir essa responsabilidade, a gente estava realmente quebrando um monolito em microserviços, e a gente teve toda essa dificuldade de aprender o todo que estava lá, e a gente viu essa dificuldade se repetir sempre que chegava uma pessoa nova no nosso time já agora. Aí toda essa evolução acho que foi de grande aprendizado para a gente. Mas legal você tocar no assunto, Jandir. Eu acho que o Bebé já adiantou para a gente que
dado os desafios que foram enfrentados, a gente caminhou para chegar num contexto de plataforma, né? Mas você começou a tocar no assunto aí do monolito, quebrar em microserviços e até para pôr os outros arquitetos na jogada aí também. Explica um pouco mais para a gente do contexto técnico assim mesmo, do projeto, né? Qual era o desafio técnico a ser feito, né? E com o que vocês trabalham, né? Sim, a gente tinha realmente um monolito com um banco de dados SQL em Java 8, então estava um pouco defasado. Aí chegamos com novas propostas, trabalhar com microserviços, trabalhar com functions. A gente tinha um aplicativo também, Ionic, e Ionic 1, então, assim, estava bem antigo novamente. A gente trouxe a novidade do Flutter, começamos a desenvolver em Flutter. Então, quando a gente propôs todas essas novas mudanças de tecnologia, de frameworks, a gente acabou vendo que todo mundo saber tudo era mais difícil do que a gente ter pequenas especialidades, sendo que todo mundo saberia um pouco de tudo, mas a gente ainda teria pessoas mais focadas em determinada área. Aí sobre a quebra, acho que Petros pode falar bem aí pra gente também. Deixa eu só entender um pouquinho melhor, Petros, antes de você falar. Então, foi a modernização que vocês precisavam fazer nesse monolito que incentivou uma mudança na topologia do time? Eu acho que foi um somatório de forças, sabe? Eu acho que não foi só isso. O cliente chegou para a gente com uma demanda de ter uma arquitetura um pouco mais distribuída, mais moderna e tudo mais, mas também houve incentivos do próprio produto, da forma com que a gente estava olhando para o produto, entendendo que o produto poderia ser algo a mais do que apenas ali o que a gente já estava mais acostumado, né, e tudo mais. E aí, o Bernardo falou um pouco aí dessa questão de plataforma e tal, e aí a gente foi aprendendo no processo, tanto do ponto de vista tecnológico, né? Então, como o Jandri falou, a gente foi para uma arquitetura aí de microserviços e tal, mas também do ponto de vista de produto, de entrega de valor, o que é que seria ser plataforma, né? Então, mexer na topologia de times foi quase que consequência de todas essas forças que a gente estava visualizando, né? Então, não foi assim, não, a gente tem que mexer no time por conta de arquitetura, ou a gente tem que mexer no time por conta disso. Acho que teve um conjunto de fatores. Uma grande motivação também foi que realmente tinha features, novidades, coisas que eles queriam fazer no sistema legado e não era possível, era muito custoso, não tinha manutenabilidade o sistema. Então a gente acabou propondo novidades para conseguir suprir essas demandas. E assim, a evolução foi bem natural, né? A gente começou, de certa forma, né, bem orientado a produtos, tinha pequenos produtinhos já pensados, e aí a coisa foi evoluindo, e quando veio a gente pensou, poxa, esses produtos separados aqui, eles fazem muito mais sentido juntos, né? Foi que nem o Petros começou a comentar. Era visto como separado, mas fazia muito mais sentido juntos, sabe? E como todo mundo sabe, o DTI não é uma empresa que vai fazer software, a gente chega para resolver problema. Se for necessário mudar a operação, se for necessário juntar duas áreas que são separadas, a gente vai chegar e vai propor. E a gente chegou e propôs e fez muito sentido. Então, os produtos começaram a ser enxergues como um só. As fronteiras entre os contextos começaram a diminuir ou até ruir, sim, desaparecer em alguns momentos. E aí, no desenvolvimento desses produtos, a gente começou a perceber que alguns times, que nem o Bernardo comentou, estavam com muita necessidade de fazer muita coisa diferente quando a gente fala de stack. Então, porque, assim, você pensa assim, numa necessidade do produto, não necessariamente uma necessidade do produto, é uma stack só, porque os anos vão passando, vários times vão construindo várias coisas, então você tem uma área de negócio que usa um app de uma stack, um app de outro, um back-end de outro, um back-end de outro, aí quando vê, você tem uma salada de frutas atingindo um resultado só, e fica difícil para um time conseguir entregar valor nisso, porque o cara vai ter que ser um ninja, né? O cara ou a mulher, né? Quem que seja que vai ter que estar lá, vai ter que saber de muita coisa. E aí, como a gente sabe que o mundo é VUCA, né? E as pessoas, às vezes, pedem para trocar de contexto, vão para um lugar, vão para outro,
fica muito mais difícil de conseguir manter um time com qualidade. A gente pensou, poxa, temos que resolver esse problema. E aí começou. E aí eu fiquei pensando, né? Na hora que vocês estavam falando, você estava falando agora, Naves, e o Bebé falando no início, desse negócio, né? Ah, beleza, então eram vários desafios, eram várias linguagens, acho que o Jandir falou disso também, né? Eram várias linguagens. Pô, como é que eu vou ter um time que conhece de tantas stakes? Mas aí, assim, sei lá, talvez a solução mais óbvia poderia ser, bom, vamos dividir aqui em X times, um de Java, um de .NET, um de React, um aqui front, um back, não sei o quê, um que mexe com isso, um que mexe com aquilo, e poderia talvez até segregar mais, né? Os times, assim, e jogar assim, não, beleza, agora a gente vai, cada time aqui especialista na sua pequena stack, e aí a gente vai conseguir fazer esse negócio. Por que não foi para esse lado, né, que vocês foram, e sim para, né, talvez uma outra solução de mais integração? Bom, essa é uma pergunta muito interessante e eu acho que, de fato, como você colocou, nosso primeiro pensamento é esse, né? Vamos dividir aqui por tecnologia, né? Lá atrás a gente estava num momento de muito aprendizado, como ainda estamos, né? E a gente trouxe para o contexto do projeto princípios e orientações de DDD. Então a gente não queria dividir o time por tecnologia, porque ainda haveria muita dependência entre pessoas, né? Ou seja, se eu quero subir uma feature, eu vou ter que falar com N pessoas, eu vou ter que ir além dos próprios processos naturais de governança. Então a gente tentou delimitar os contextos, né? Trazendo ali os padrões de alto nível do DDD, né? Então, a gente rodou aqui, em determinado momento, a gente rodou aqui um workshop de Event Storm, então a gente trouxe o time de produto, trouxe pessoas para a gente identificar melhor os contextos, e aí cada API, cada produto, como o Naves colocou, foi orientado a essas fronteiras, né? De forma que, na ponta, ele entrega uma experiência de plataforma, é o que a gente está construindo, mas no back-office a gente tem os contextos ali mais separados. Então, eu acho que essa foi a nossa principal motivação, tentar dar expressividade à nossa operação de como o nosso cliente realmente funciona, sabe? E não exatamente, não, eu quero um time de Java, beleza, mas esse time de Java vai atuar com tudo, né? Esse time de Java vai atuar com function, vai atuar, enfim, com determinados contextos completamente isolados, a gente vai ter muito mais problemas ali do ponto de vista de negócio do que do ponto de vista tecnológico. Complementando o pensamento, teve um cara aí nas décadas passadas chamado Conley, que ele cunhou uma lei, né, que fala mais ou menos o seguinte, assim, que a forma como você organiza seu time, o fluxo de comunicação que já existe na sua empresa vai impactar na arquitetura do seu software. Então, se você monta um time só pensando na stack e não orientando ao negócio, né, sem pensar nos seus bound de conta, sem pensar nos produtos finais, o fluxo de comunicação ele não vai ficar ok, sabe? Ele não vai ficar o que deveria. E a gente tem muitos exemplos disso daí na nossa carreira. Você pode pensar assim, poxa, vocês lembram aí, antigamente, alguns anos atrás, quando você tinha numa empresa, você tinha lá a área dos DBAs, onde tinha todos os DBAs lá juntos, e essa coisa não era esparramada por contextos, por produto, então o que isso virava? Virava um banco monolito, onde todos os produtos rodavam em cima, e o banco ficava caro, e ficava um prêmio difícil de tirar, e virava legado, porque você não conseguia manter, não conseguia evoluir, você começava a ter problema, não conseguia, enfim. Então, é engraçado como as coisas elas vão se encaixando, né? A lei de Cohen também explica essa necessidade. Sem contar que quando a gente tem essas áreas, né, muito determinadas, a gente acaba tendo uma fila de requisitos, né? E aí tem um tanto de outros problemas, igual eu gostei muito dessa definição que o Petros mandou, que é tipo assim, o problema que antes era técnico, né, pô, a gente tem muita tecnologia, a gente não consegue, ele vira de negócio totalmente, né, pô, agora, se eu segregar tudo aqui, a galera não vai ter contexto de negócio para resolver problema, eles simplesmente vão estar orientados à parte técnica. Então, eu achei legal que é isso mesmo, né, eu tirei um problema para ser técnico, pode até ser que eu resolvi esse problema, mas eu passei a ter um problema de negócio que pode ser tão ruim quanto, né, ou até pior. Esse é adicionando, e não só um problema de negócio, realmente pode causar problema técnico mesmo, porque a falta de contexto e a forma como você vai organizar o time vai impactar na sua arquitetura.
Você cria Sim, lá com certeza. um timão de Java, a chance de sair um monolito ali que faz tudo é grande. A chance dos sistemas que têm contextos diferentes começarem a perder as fronteiras e começar um a acessar o banco de dados do outro, e já não é mais microserviço e etc., é grande. Então, além do problema de negócio, a chance de ter um problema técnico também, né? É interessante pontuar também, Naves sempre falou aqui, né? Tem o subtítulo ali do livro azul do DDD, né? Ele diz assim, atacando a complexidade no coração do software, né? A gente às vezes para pensar a respeito disso, e a complexidade que a gente quer atacar com tudo isso é a complexidade de negócio, não é a complexidade da solução técnica, né? Porque a complexidade da solução técnica acaba sendo o que é chamado de complexidade acidental, né? Mas a complexidade real do software, e por isso que a gente foi por essa pegada do DDD e tudo mais, e enfim, virou até uma piada interna essa questão da lei de Conway, porque o Naves sempre fala corretamente. A gente quis exatamente, beleza, vamos se preocupar com o que tem que se preocupar, né? E as coisas em segundo plano, ali entre aspas, a gente vai resolvendo, né? A gente vai adaptando, vai, enfim, trazendo treinamentos e tudo mais. Exatamente, assim, e esse foi a preocupação, assim, né, um desafio que a gente teve inicialmente foi, cara, a gente fazendo essa alteração nos times, como que isso aí vai impactar a operação dos times e o próprio time de produto, assim, né, que o pessoal estava acostumado a ter o time que fazia mais parte ali, né, tanto para participar de ritos, quanto para poder, né, escrever e fazer refinamento funcional de features. E quando a gente dividiu dessa forma, passou a ficar um pouco confuso, assim, né, no início para o time de produto, de ter que assim, tá, mas aí beleza, tem essa feature aqui, ela vai cair para qual time? Aí a gente respondia, cara, pode cair para 2 ou 3 times, porque ela vai se desdobrar em várias histórias, né, que são histórias habilitadoras. Por exemplo, a gente vai ter um time desenvolvendo uma parte, para o outro time consumir essa parte e finalizar a feature. Então, assim, né, essa foi a preocupação que a gente teve, né, junto com o time de produto no início, de como que isso aí funcionaria. E assim, foi muito fluido, sabe? A gente teve a comunicação boa, é claro, né? A gente tem desafio até hoje, até por agendas, né? A gente tem muitas pessoas participando de muitas agendas para fazer isso funcionar, mas assim, acaba saindo uma coisa mais redonda, sabe? O pessoal com o tempo aprendeu a trabalhar com isso, de saber assim, quem chamar, né? Quais os times estariam envolvidos nessas novas features, assim. E foi um processo que a gente também teve que passar, assim, né? A gente tentou de várias formas, mas assim, acho que foi orgânico, né? A gente usou bem o ágil, né, nessas partes também de Sense and Respond, né? Vamos tentar dessa forma, a gente viu que não funcionou, foi para outra. A gente acabou até desenvolvendo, assim, como se fosse uma adaptação daquele dual track, né? Que a gente tem, que é um pouco mais convencional. A gente adequou ele para a nossa necessidade, para o nosso cliente, assim, né, de todos os fluxos que envolviam, inclusive, os sponsors, né, stakeholders, e onde seriam, tipo, os limites de bateria mesmo, né, onde que é o que o time termina para o outro começar, como é que seriam as interfaces. Isso aí, assim, a gente também teve que dedicar um tempo a isso, né, mas, assim, foi muito bom que a gente teve essa abertura, né, a gente também, né, teve uma parceria boa com o pessoal, assim, de entender que seria um processo que poderia ter né, alguns desafios, assim, mas eles também estavam juntos, né, a gente estava sendo bem transparente também, acho que foi muito bem sucedido, sabe? Ô, Bebê, mas você falou né, então tivemos sucesso, digamos assim, né, em definir os limites entre os times, como o time de produto mudou a operação, mas então, tipo assim, vamos ser mais objetivo, assim, e falar, tipo, exatamente como funciona hoje na prática, né, até por uma visão, assim, vamos supor, eu era um desenvolvedor de um time antigo, nesse mesmo contexto, e eu estava no meu time, eu tinha lá um time multidisciplinar, né, tem o meu PO, que refinava as features e tal, pegava histórias para desenvolver, só que acabava que eu estava tendo que me envolver com muitas tecnologias, estava sendo problemático e tal. Como que é agora, na prática, assim? Como é que uma história sai de uma demanda do cliente, nesse caso, né, até ela estar em produção lá rodando hoje? Bom, posso falar aí um pouco sobre esse ponto. Até admitir aqui um pouquinho, no início, quando a gente chegou com a proposta de ser plataforma, de trabalhar com plataforma, de implementar a plataforma, eu fui um pouco cético. Eu acho que os times tinham independência de ser dono do seu próprio contexto, do seu produto.
Só que eu acho que eu fui vencido na hora que eu percebi que os contextos, os produtos precisavam usar os mesmos contextos. Então isso acabou que me convenci e hoje eu vi que eu estava errado, eu estava bem cético. Eu acho que funcionou bem para o nosso contexto geral aí da tribo. Então acho que foi uma boa pedida e estamos com sucesso aí. Vou falar um pouquinho assim como que uma história sai do usuário até chegar em produção. Vou falar um pouquinho, vou deixar o Petros aí falar um pouco sobre a central que ele criou também, mas assim, chega uma demanda dos usuários chaves de cada produto. Após os designers, os POs vão conversando, vão entendendo a necessidade, fazem o levantamento, definem a história, o escopo, aí a gente faz um refinamento técnico. Então, só uma coisa. Então, o time de produto deixa de ser um PO ali por time, passa a ser uma equipe de produto única para a plataforma. Exato. Perfeito. É uma equipe que entende todos os contextos e consegue mapear aonde aquela necessidade vai estar. Definido esse contexto, a gente vai fazer o refinamento técnico. Isso é bastante importante. Essa é uma parte bem importante do nosso fluxo, porque o refinamento técnico precisa de todas as equipes que vão trabalhar naquela feature. Então você tem um líder do refinamento e ele vai chamar as pessoas que são necessárias para aquilo. Se você precisar definir uma arquitetura, você vai chamar um arquiteto para participar com você. Se você for precisar de alguma coisa que a equipe de plataforma faça para você, alguma coisa no back-end, se você vai precisar determinar alguma coisa de banco nova, mapear um novo banco, você chama a equipe que define a arquitetura de bancos. Então, nesse refinamento é onde você vai saber quais áreas irão atuar naquela feature. Definido isso, aí a gente tem escrita a história, sendo refinada tecnicamente, aí a gente tem uma coisa também que eu também fui um pouco contra e realmente eu aceito novamente que eu estava errado, que é a central de refinamento. Petros está até rindo aí, que foi proposta dele, mas assim, a central de refinamento, pessoas da tribo, desenvolvedores, DLs, leem esse refinamento e aprovam esse refinamento para realmente determinar se tá pronta para ser feita essa história. Aí o Petros, se quiser complementar aí, de onde veio essa ideia, como que funciona. Na verdade, assim, a gente tem várias iniciativas do ponto de vista técnico que a gente passaria, talvez, outros episódios aqui discutindo a respeito, que vieram para suportar a alta demanda de um produto de plataforma, né? Eu acho que o que é primordial, assim, principalmente para o ouvinte entender, né? Que a gente falando aqui hoje, a gente está falando depois de quase 2 anos de projeto, né? 2 anos de reuniões, de acertos e de muitos erros, mas com o princípio do ágil, né? De fail fast na nossa mente. Então, assim, hoje a gente já está com uma maturidade bem bacana, tanto de vista de processos, quanto em outros aspectos, mas não foi de uma hora para outra. A gente mesmo não entendia o que é que significava ser plataforma no começo, ou o que era um produto de plataforma, né? Então, a gente trouxe questões de topologia de times, né, que inclusive o Team Topologies, que foi um livro até que foi discutido já em outro episódio aqui do Entre Chaves, a gente trouxe também para o núcleo da nossa discussão. Então foram várias iniciativas, né? Eu acho que inclusive surgiu esse desejo em vários núcleos diferentes, né? Ou seja, a gente foi se reconhecendo como time de plataforma, então a arquitetura pensou nisso, o produto pensou nisso, o próprio cliente trouxe isso, numa época muito
muito parecida uma com a outra, né? Num período muito próximo um do outro. E aí o time todo foi entendendo e foram surgindo soluções dos mais vários tipos, né? Esse, como o Jandir colocou, enfim, os nossos processos ainda estão sempre em evolução, então talvez daqui a 2 anos a gente possa reprisar o episódio e falar, olha, tivemos ainda mais esses aprendizados, sabe? É muito, como o Naves colocou, foi um cenário completamente VUCA. É um negócio que a gente ainda está aprendendo, né? Igual vocês falaram, assim, o próprio livro Team Topologies é super novo também, né? Então, é um negócio que a gente está aprendendo, e aqui na DTI mesmo a gente também tem poucos times ainda que atuam nesse formato, então é um negócio que a gente ainda está, enfim, né? Que vocês, né, com certeza estão desbravando por aí. Eu queria continuar, então, no que a gente estava comentando, né? Então, uma história lá refinada, né? E é uma demanda que sai do usuário, é refinada por um time, uma equipe de produto, né? E não mais por um PO de cada time ali. Ela passa por um refinamento técnico que pode envolver pessoas de times diferentes, né? E aí, tem uma história refinada, técnica, pronta para ser desenvolvida. Para onde ela vai, Naves? O que eu faço com essa história depois de refinada e como que ela vai para a produção e gera valor lá na frente? Bem, a história refinada, ela acaba sendo quebrada, né, que nem aprendido em histórias habilitadoras, mas a história em si, que normalmente é uma história que está vinculada a um time de ponta, né, que é o Stream Align Teams, que é o Team Topologies define, e os times eles entram nas suas esteiras, né? Alguns rodam Kanban, normalmente o time de plataforma, que é baseado no time de plataforma que tem lá no time Topologies, ele normalmente roda o Kanban, por ser um pouco mais VUCA que os outros. Então ele vai puxando em forma de Kanban e os times de ponta eles vão contando. A comunicação é muito boa, assim, existem chats ao vivo, a gente investe na integração, sabe, delas, as pessoas com operações e tudo mais, a gente acredita realmente que a comunicação ela influencia na arquitetura, influencia na qualidade. Então, elas se comunicam muito bem, elas vão codando o que é referente a cada um produto, uma vez terminadas as duas coisas, eles testam, e aí faz depois o teste técnico, né? Entra a questão do pull request. O que é o pull request? É submeter o código a uma central, que é uma dessas ações de qualidade por operação que foram citadas aí pelo Petros, além de várias outras. E aí as pessoas aprovam esse pull request, né, com comentários, etc., faz teste em loop, etc., tudo que tem que fazer no nosso processo. É um processo que não dá para explicar tão rapidinho aqui agora. Mas passado essa etapa, né, de validação de qualidade, de teste, né, de sonar, de tudo mais, aí está liberado para homologação, que aí, né, vai, né, para a esteira de CI/CD e fica liberado para a área de produto, né, para os stakeholders testarem. Aí você tem um PO, você tem um time, tem um stakeholder em si, tem um usuário final, tem várias pessoas que podem ou não entrar aí na esteira de homologação, dependendo da criticidade ou da necessidade da feature. Mas normalmente é assim, ela nasce numa necessidade de um time de Stream Align, ela vai lá e é refinada, quebra em histórias, um Stream Align, que é a história principal, e todas as histórias habilitadoras, que podem ou não estar na plataforma. Quando você fala times, pode ou não estar no time de plataforma, né? O que você quer dizer com time de plataforma? Ele é um time diferente dos outros? O que esse time faz e quais são os outros times? Né? Quais são as diferenças dos times, então, operando desse jeito? Tentando fazer um resumo, assim, que vai ser até bem simples, você pode pecar por falta de informação do time Topologies. A gente vai ter os times de Stream Align que vão entregando produto, vão entregando valor para a ponta. Você tem o time habilitador, que é um time que ele vai nos produtos, nesses Stream Aligns, habilitando esses times, como são times novos, a conseguir rodar com uma qualidade maior. Você tem um time de plataforma, que é um time que vai criando todo um suporte, toda uma camada de código para essa galera conseguir rodar. Então, às vezes, é um time que vai preocupar com infraestrutura, é um time que vai preocupar com livros, um time que vai preocupar com muitas coisas. E aí, a nossa concepção de time de plataforma, a gente colocou mais coisa lá, sabe? A gente entendeu assim, poxa, eu tenho uma gama de microserviços aqui,
esses microserviços estão num balde de contextos únicos, faz muito sentido para a gente aqui colocar isso num time de plataforma. E aí, um time de plataforma com um time bem rico, um time, assim, quando eu falo rico, eu falo de pessoas que estão lá, já começou com um time bem grande, que tinham arquitetos, etc. Então, esse é o time de plataforma, entendeu? É baseado no que veio lá do Rio. Você pode nos dar um exemplo, assim, mais prático, assim, do que o dia a dia lá? Você começou a falar dos microserviços. Um exemplo bem prático, assim, de uma feature que vocês, né, de uma atividade que vocês fazem. Entendi. Vamos supor que tem uma feature XPTO e ela é no front-end lá. Esse front-end, ele é um produto, é um produto rico, cheio de coisa, então um Streamline, um time de ponta, ele está cuidando desse front-end de seu BFF. BFF é o padrão do Sam Newman, que provavelmente tem aí nos episódios passados. E aí, essa necessidade, ela acaba gerando ou uma necessidade de criação de um microserviço novo, ou a alteração de endpoint, uma criação de uma versão 2 de um endpoint, que está lá nos microserviços que estão dentro do escopo da plataforma, porque às vezes é um microserviço que não é utilizado só por um produto, ou pode ser só por um produto, né, também. Nossos serviços, eles são pequenos, não acho que eu falei, senão a gente está construindo monolito e chamando de microserviço, não é isso não. Tá? Mas, assim, a necessidade de ponta, ela vai demandar essas alterações, que são do escopo da plataforma. Então, essa galera lá vai lá codar. Fernandinho, assim, até voltando um pouco na pergunta do Champagne, talvez assim, o fluxo de uma história ou de uma feature, ela talvez não varie tanto da forma, né, que a gente está até chamando um pouco assim mais da comum tradicional. Mas a ideia de a gente ter essa quebra e talvez ter um time de plataforma absorvendo parte desse esforço é de fato entender que os impactos que isso tem lá numa coisa mais back-end ou falando em bancos de dados, sabe? Porque assim, isso aí não deveria ser a responsabilidade de saber disso não deveria ser, talvez, do time Streamline, né? O que o cara quer fazer, por exemplo, é gravar alguma coisa. Como que isso vai ser gravado? Qual que vai ser o impacto disso em alguns outros microserviços, tudo? Não faz parte da complexidade desse time, isso aí fica com a plataforma. Então, como o Naves está falando, né, pode ser que o mesmo recurso ele pode ser, né, consumido por N Streamline teams. E cada um desses times ele não tem que se importar se talvez uma mudança que é necessária para o contexto dele vai ou não impactar do outro, entendeu? Porque isso aí vai ser responsabilidade de plataforma. Então, com isso, a gente consegue, inclusive, reduzir um pouco desse risco, sabe? Que, assim, né, talvez a gente pensando da forma como seria, da forma como a gente começou, tipo assim, cara, você mudou um contrato, você está, né, tipo assim, tendo um risco grande, ou você está criando uma versão nova, você vai ter um risco grande de impactar um outro time. E sem saber disso, né? Porque você está muito na sua bolha, no seu contexto. Então, o time de plataforma veio um pouco para quebrar isso também, sabe? Eu acho que uma coisa legal de se falar em relação ao time de plataforma também é que, como a gente colocou no começo, existem vários produtos, né? A gente sempre, inclusive, no nosso momento de descoberta, a gente estava trazendo o exemplo ali do Office, né? Então, você tem o próprio pacote Office com vários produtos, mas eles têm uma integração entre um produto e outro. A gente estava trazendo essa perspectiva até para trazer luz para o que seria essa plataforma que a gente está construindo. Então, o time de plataforma, ele normalmente cuida da parte da arquitetura que é comum a todos os produtos, né? Então, e o produto, os times de entrega de valor, ali mais de Streamline, eles vão cuidar especificamente do que é mais especializado em cada produto. No final, a gente junta ali, né, como peças de Lego, e entrega com a sua experiência para o usuário. Mas é mais ou menos essa ideia que a gente está construindo como responsabilidade do time de plataforma. Esse exemplo do Office é muito bom, assim. E para colocar um pouco mais na prática, assim, e exemplificar um pouco de como eu acho, pelo menos eu sinto que funciona bem a questão da plataforma nesse caso, a gente tem múltiplos front-ends ali na prática, né? A gente tem mais de uma aplicação front-end ali que vai estar disponível para o usuário. Inclusive o front-end legado, né? Que também faz parte desse ecossistema, né?
Então, a gente vai ter vários clientes, digamos assim, consumindo informações das nossas APIs e informações compartilhadas e tal. Então, quando chega uma demanda, vamos supor que eu estou, sei lá, no meu front-end, eu estou submetendo uma informação, enviando uma informação. E depois, o que vai acontecer com essa informação dali para frente? Se vai ser um processo de trigar evento, se vai envolver functions, independente de qual a complexidade arquitetural que vai ter naquele processo, o time que está desenvolvendo essa feature na parte do front vai conseguir se concentrar em fazer o melhor possível a entrega dessa feature na parte do front. E se ele tivesse, como antigamente, que se preocupar com todo esse fluxo, né, desde lá no front-end submeter aquela informação até como que ela vai transitar entre nossas APIs e serviços e chegar... Né? Se vai impactar alguém. Se vai impactar alguém, por onde que o dado tem que passar, sabe, essas preocupações arquiteturais todas, concentrar todas elas em um time só, eu acho que seria algo muito arriscado, né? E é bom que a gente não tem isso hoje. O que eu estou achando muito legal, né, dessa forma de trabalho, pelo que eu entendi, até pelo que o Naves falou, que esse time de plataforma ele é bastante rico, né? Em pessoas e tudo mais, é que isso acaba habilitando também times mais júniores de trabalharem em times de features, né? Esses times streamline aí, né? Então, acaba que esses times podem ser mais júniores porque tem uma galera ali mais experiente que está suportando, né, certas features. Isso é verdade? Sim, exatamente. Assim, nos times de produto mesmo, você pode ter pessoas mais júniores e também você tem a possibilidade de formar novas pessoas nesse time de plataforma. Como é um time rico, experiente, com muitas pessoas assim, com um nível de senioridade maior, ele tem uma capacidade de formação de pessoas até maior do que os outros times. Então, a gente está vendo na prática mesmo, várias pessoas que entraram há pouco tempo, assumindo muita responsabilidade, já crescendo para ou ir para um time de produto ou se manter lá dentro, mas assim, eu acho que esse framework assim, de plataforma ajuda bastante a formar pessoas, porque ela não vai ter toda a complexidade de um produto, ela vai pegar uma parte, outra parte, ela vai conseguir se formar de forma mais fácil. E a gente sofreu com isso lá no início, né? A gente tinha times que mesmo pessoas mais júnior tinham que aprender ali a mexer com muita tecnologia ao mesmo tempo, né? A pessoa estava entrando no mercado agora, tendo que aprender front-end, back-end, SQL, Flutter, tudo ao mesmo tempo, e acabava ficando muito difícil da pessoa realmente ficar, né, se desenvolver bem em tudo aquilo, né? Era muito complicado. Então, nesse quesito aí, eu acho que a diferença é gritante também. Era até uma reclamação constante do pessoal, assim, né? Tipo assim, ficava, sei lá, 1, 2 sprints desenvolvendo em Flutter aí de repente agora só tem história para mexer no legado, aí depois que começava a pegar a manha do legado, aí agora vai ter que fazer uma coisa totalmente diferente, sabe? Então, de fato, até isso aí se tornou um desafio, né? Tipo assim, a galera não conseguia nem focar no que, assim, tava gostando mais, como trajetória, etc. É difícil ver o final também, né? Às vezes você vai mexer em uma parte ali uma história que mexe uma parte específica de um problema e você não sabe por que você está fazendo aquilo, né? Aonde que está impactando, não consegue ter a visão do fluxo completo ali, do porquê que você está fazendo aquilo. Queria adicionar um outro fator que ajuda a gente conseguir, né, dar oportunidades para as pessoas que estão entrando no mercado, conseguir treinar pessoas, alavancar pessoas, que é a operação. Às vezes a gente vai falando assim, eu vou aplicar aqui o livro, vai dar certo no contexto e pronto. Não é bem assim, sabe? O mundo evolve as complexidades do negócio, de pessoas, do dia a dia, da vida remota. Tudo vem no pacote de coisas que você tem que resolver também. Então, você tem que pensar, você vai ter que criar outras operações, outras coisas para conseguir fazer a bola rodar. Então, na minha visão, o Team Topology ele ajuda, mas só ele não é o suficiente. A gente teve que criar várias outras ferramentais, formas de trabalho, fluxos de qualidade de engenharia via operação para conseguir habilitar também que pessoas
que estão começando conseguissem entregar valor para o cliente, sabe? Senão, você vai cair no conto do vigário. Então, A teoria na prática é outra, né? a teoria, assim, na prática, ela é um pouquinho mais complexa, né? A gente tem mais de uma década de experiência em operações, a gente viu o Cascata, viu o Ágil V, dominar a rede nacional aqui de TI, a gente viu as pessoas que estão falando de transformação digital, começar a falar de squad, então a gente tem uma certa bagagem para conseguir lidar com esse tipo de problemas que são inerentes do trabalho de TI. Então, o cliente fala de centrais, de mensagem de request, análise de estáticas de código, mentoria, treinamento, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer aqui na esteira de entrega final, que é essencial para a entrega. Além disso que o Naves falou, é legal pensar que a gente vai ter um time de plataforma, que os outros times, a gente está falando de time de plataforma, mas que os outros times de produto vão ser clientes desse time de plataforma. Então, a gente tem que tomar até uma brincadeira, uma piadinha nossa, que prioridade não tem plural. Então, o time de plataforma tem que estar muito bem alinhado com toda a equipe de POs, de donos do produto, para a gente conseguir priorizar o que o time de plataforma precisa fazer. Isso foi uma preocupação nossa, até porque, como ele é acionado pelos outros times, ele tem que conseguir levantar qual que é a prioridade agora. Agora, tomando esse cuidado, tendo equipes que se comunicam bem entre si, de produto, cada time de produto conseguir conversar conversar juntos, conversar certo, digamos assim, produto certo produto, eu acho que dá certo sim. Acho que foi uma ótima experiência aí que a gente teve. Então, a gente falou bastante aí sobre esse case de plataforma, né? Como os times trabalham com plataforma na prática, né? Um exemplo prático aqui da DTI. Eu acho que foi muito legal, tem muito aprendizado a se tirar, né? Acho que não é só escutar o episódio também e falar, pô, achei legal a plataforma, vou fazer no meu time, na minha empresa, né? Vou implementar a plataforma. Depende muito do contexto e as formas que isso vai se manifestar nos contextos vai ser diferente também. Aqui está acontecendo de um jeito, pode ser que em outro lugar faça sentido ser feito de uma maneira diferente, mas os aprendizados e o funcionamento eu acho que está sendo um valor real assim, que a gente está vendo. Então, muito obrigado aos participantes desse episódio e fica aí meu abraço pro público ouvinte. Então, galera, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, galera. Boa tarde. Até mais.